Fala galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do canal dos Irmãos Racing. Não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, tudo certinho para dar aquele apoio pra gente. Hoje estamos aqui com o Fê. E aí, Fê, como é que tá por aí as coisas? Fala Mal, aqui tudo em ordem, graças a Deus. Estamos aqui para uma gravação, né? E de volta com o formato original, né? Nós dois aqui falando a respeito de Fórmula 1, já que realmente nas últimas edições aí do programa você fez sozinho e carregou muito bem aí a responsabilidade. E isso por conta justamente, né, dos compromissos que a gente sempre tem aí ao longo do dia, né, da semana, tudo mais. Então, faltei nos últimos dois compromissos aí, mas estou de volta aí. E claro, como sempre, deixo aí a sugestão de todos seguirem o canal, acompanhar o nosso trabalho aí, deixar o like no vídeo, que isso é muito importante para o YouTube divulgar isso para mais e mais pessoas, para tornar isso relevante aí, indicando para mais gente, para nosso trabalho aqui ter mais divulgação. É isso aí. Vamos aqui para um. Deixa eu compartilhar nossas fotinhas legais aqui pra gente já decorrer. A gente vai fazer um resuminho aqui da temporada, desses últimos resultados aí. O Vespa aí chegou à sua 41ª vitória, se igualando a ninguém menos, ninguém mais que Ayrton Senna. O que que a gente pode falar aí desse senhorzinho aí que tá escrevendo história aí na Fórmula 1, né? Sim, escrevendo história cada vez mais, como a gente já viu, né, teve o privilégio de ver anteriormente com outros pilotos. Agora é a vez do Verstappen. Apesar de que a gente, como eu sempre digo, precisa analisar, né, os números não de forma fria, né, eles por si só, esses números, porque hoje, se a gente for parar para pensar, né, existem muito mais números de corridas por temporada do que era antigamente. Quando, por exemplo, o Senna alcançou esse número, quando, por exemplo, até mesmo o Schumacher alcançou esse número, e outros pilotos que vieram aí mais ou menos naquela mesma época em que ainda existiam 16 provas normalmente em média nos campeonatos de Fórmula 1. Hoje, com esse número cada vez maior de corridas aí por temporada, a gente obviamente vê pilotos chegando cada vez mais cedo nesse número. Mas, claro, isso não tira nem um pouquinho o mérito do que vem fazendo o Verstappen, do que é esse número, do que representa esse número alcançado pelo Verstappen. 41 vitórias é algo impressionante para a idade que ele tem, inclusive. E muitos vão dizer que, olha, isso se deve pelo fato do carro dele ser dominante, né? E realmente, o carro da Red Bull nesse ano, assim como aconteceu no ano passado, ele realmente destoa do resto do grid, né? Vem sendo essas duas últimas temporadas aí que, em termos de disputa pela primeira colocação, não tem sido ponto forte, né, dessas duas últimas temporadas, vamos dizer assim. Mas não significa que esse número não tenha a sua importância, a sua relevância, e o fato de que o Max Verstappen consegue extrair, capitalizar o melhor que esse carro pode oferecer, né? Com certeza ele tem sim o seu papel nisso, a sua grandeza nisso. Esse número realmente ele é impressionante. A gente vai falar um pouco a respeito do companheiro de equipe dele, que por mais que esteja também num ano em que começou bem, agora já não é mais o caso. E se há alguns meses ou algumas semanas, vamos dizer assim, atrás, a gente colocava aí como grande pauta, né, se o Pérez, que é o companheiro do Verstappen, tinha condições de batê-lo no campeonato, né, em se tratando de disputa pelo título. Hoje a gente já discute, e eu já vejo isso com muita frequência, pessoas discutindo sobre quem poderia ser o eventual substituto do Pérez, né? Caso ele venha a ser mandado embora, caso ele não chegue ao final da temporada, ou caso no ano que vem ele de fato termine esse vínculo com a Red Bull. Então, para você ver como as coisas na Fórmula 1 mudam de uma maneira Ah, impressionante, com uma rapidez. A Fórmula 1 é muito cíclica, né? Ela muda muito, o imediatismo é muito levado em conta hoje em dia. Isso é uma coisa que a gente vai, obviamente, discutir no decorrer desse programa aí, mas tem sido a tônica nas últimas semanas essa discussão sobre o Pérez continuar ou não na Red Bull, se continuar, como vai ser, se for substituído, por quem vai ser substituído,
Então, são coisas que a gente vai poder discutir de uma forma mais ampla aí nesse nosso episódio. Concordo. O Pérez a gente já conversou, ele acabou essa temporada quando ele se colocou ao título, né? Quando ele se colocou em postulante ao título ali, o Verstappen deu aquele nocaute dele em Miami, e aí a gente sabe o que aconteceu depois, né? Falar Pois é, dessa. Não, pode continuar. não, é sobre só um adendo a respeito do Pérez. Justamente você citou um ponto que foi a prova de Miami, né? Apesar de não ser considerado um circuito de rua, né, por ser um circuito que ele não é necessariamente permanente, mas ele também não tem características de circuito de rua, apesar de algumas curvas serem um pouco mais fechadas, né, serem um pouco mais travadas, por assim dizer. Mas foi ali também que eu acho que o Pérez começou a sentir que a coisa poderia mudar realmente do que já não era muito confortável, né, de uma situação em que ele já obviamente sabia que tinha no Max Verstappen um adversário muito duro, muito difícil, né? Se para o Hamilton, num dado momento da carreira dele, ele já começou a perceber que o Verstappen seria de fato um adversário muito duro e provou isso da pior forma possível com a perda do título de 2021. E não que aquele título foi uma perda do Lewis Hamilton. Claro, o Verstappen foi o cara que venceu aquele campeonato, mas da forma como aconteceu naquela última corrida, né? A gente bem lembra Abu Dhabi 2021, de tudo que aconteceu, onde o Hamilton tinha um carro extremamente competitivo e não entendam que eu estou querendo justificar, né, aquela eventual vitória do Lewis Hamilton que traria o título para ele apenas com relação ao carro, tá? É a mesma coisa que eu disse há alguns instantes atrás. Não adianta dizer que o piloto só vence títulos e única e exclusivamente apenas por conta do carro. O carro da Mercedes, sim, naquele momento era um carro mais competitivo do que até mesmo o carro da Red Bull, que tinha, né, vamos lembrar aquela história do motor da Mercedes, que era um motor mais novo, um mapeamento de potência com maior vantagem com relação ao carro da Red Bull. Então o Lewis disparou naquela última prova, sumiu, né, e apenas naquela disputa com o Pérez lá para defender aquela posição, para trazer o Max um pouco mais para próximo da disputa, foi que o Hamilton sofreu um pouco. Mas no restante da prova ele obviamente estava partindo por uma vitória que traria o oitavo título para ele, mas aquilo tudo aconteceu, enfim, Latifi bateu, decisões atrapalhadas do Michael Masi, então dizer que o Hamilton apenas ganharia aquele título por causa do carro não é o caso, tá? Mas ele viu naquele momento que o Max, claro, poderia ser é, o próximo cara da vez. E como ele vem se mostrando hoje, o próximo cara da vez. E o Pérez, obviamente, está entendendo isso da pior forma possível também. Então eu acho que você citou um ponto importante ao falar de Miami, porque para mim aquele foi girou a chavinha, vamos dizer assim, do campeonato. Ali, largando de nono e vencendo a corrida do jeito que venceu, com o Pérez largando na pole position e não conseguindo capitalizar o bom carro que tem nas mãos e o resultado que até no sábado era mais favorável a ele. Ali eu acho que foi uma mudança de chavinha, tanto que de lá para cá o Pérez nem passar para o Q3 nos treinos classificatórios ele não conseguiu. Então eu acho que isso é um ponto importante. Isso aí. É... Aqui essa foto ficou pequena, né? Até cortar essa parte. Falar um pouco Tá? do seu xará aí. Baita corrida aí no Canadá, tá fazendo uma temporada muito consistente, né? Aston Martin, Aston Martin trazendo pacotes de atualizações da corrida. Sim, a Aston Martin, na verdade, que campeonato vem fazendo, né? Se no ano passado, no final do ano passado, ou até mesmo antes do Alonso, né, ser anunciado como o próximo piloto da Aston Martin, substituindo o Sebastian Vettel, se nós disséssemos que a Aston Martin de repente poderia estar ocupando a posição que ocupa hoje, muita gente ia falar, pô, meu, você tá louco, porque no ano passado a gente pode lembrar de uma Aston Martin que começou o ano se arrastando,
né? Não só com o Sebastian Vettel, mas também com o Lance Stroll e o próprio Nico Hülkenberg, que substituiu o Vettel nas duas primeiras corridas por conta da, da Covid-19, né, que o Sebastian Vettel acabou contraindo, né, até mesmo após os testes de pré-temporada, ele não correu no Bahrein e também não correu na Austrália, se não me engano, né? E o Hülkenberg substituiu e também não fez o carro andar, e a Aston Martin meio que começou a engrenar, vamos dizer assim, é, um pouco antes da metade do campeonato para frente, que aí marcou alguns pontos ali, em algumas boas corridas pontuais que fizeram, e hoje o cenário é completamente diferente. Isso só não é melhor, porque a gente precisa, obviamente, tocar nesse assunto. É um assunto que, de uma certa forma, é delicado, porque envolve um piloto que é filho do dono da equipe e que, obviamente, não vem mostrando os mesmos resultados que um Fernando Alonso demonstra, porque estamos falando de Fernando Alonso. Mas não só porque estamos falando de Fernando Alonso, que está sim fazendo um campeonato incrível, né, dentro das possibilidades daquilo que ele pode almejar, né, já que a gente sabe que tem uma Red Bull que é imbatível praticamente nessa temporada, mas o Alonso pode sonhar sim com de repente um bom resultado, como vem tendo, né, tirando o Grande Prêmio da Espanha, onde ele ficou fora do pódio e até mesmo bem longe do pódio, se é que a gente pode dizer assim, muito pelo que aconteceu no sábado. Vale lembrar que no Q1 do GP da Espanha ele errou, danificou o assoalho, e isso acabou prejudicando o final de semana dele todo, e aí não conseguindo ficar nem próximo do pódio, coisa que ele já tinha conseguido nas etapas anteriores, e depois disso também conseguiu fazê-lo. Salvo engano, em Miami ele também não conseguiu terminar no pódio, já que o carro não estava tão competitivo, ele não conseguiu se entender muito bem com o traçado de Miami lá no GP que aconteceu nos Estados Unidos, né, que justamente foi o GP que antecedeu Mônaco, né, que também foi uma corrida muito boa para Aston Martin, ele conseguiu chegar em segundo. Então, que campeonato vem fazendo o Alonso, né, na idade que tem? é, Helmut Marko essa semana soltou algo do tipo: é uma vergonha para os pilotos mais novos estarem levando a surra que estão levando de alguém como Lewis Hamilton, que tudo bem, tem 7 títulos mundiais, não à toa, é um dos maiores pilotos da história, mas também do Alonso, que apesar da idade, né, mais velho ainda do que o Lewis Hamilton, vem fazendo o campeonato brilhante que vem fazendo. E sim, o Alonso é um piloto brilhante, um dos melhores que eu vi correr desde que comecei a acompanhar esse esporte aqui. Não tenha dúvida de que o Alonso é sim um dos melhores que a gente já viu correr da nossa geração. E outros pilotos que, obviamente, a gente não precisa ficar citando exemplos aqui, mas eu posso garantir que dentre eles está o Lance Stroll, que não vem fazendo um bom campeonato. Começou até bem, inclusive, coincidentemente, naquele período em que ele teve o problema lá do acidente que quase o tirou das primeiras provas, né? No começo do campeonato até vinha razoavelmente bem, mas depois teve uma queda inexplicável de desempenho, e hoje, enfim, não faz nem figuração, né, diante do que o Alonso vem mostrando. Então, realmente a Aston Martin vem fazendo um campeonato excelente. Sim, sim. Vamos falar aqui um pouquinho também da Mercedes, né, que mostrou uma evolução boa aí, tá no caminho, mudou o conceito do carro, né, tá todo... Agora acho que eles estão traçando uma meta aí para as próximas temporadas aí, né? O que você acha aí da... É muito sintomático quando a gente começa a ouvir certas declarações de chefes e líderes de equipe, né? Como eu acabei de citar, Helmut Marko falando sobre o desempenho dos mais velhos, né? Apesar de que a gente não pode colocar nesse mesmo balaio em termos de idade o Max, que é o líder do campeonato, vai vencer fatalmente esse ano novamente, né? Vai ser um tricampeonato aí com toda a pompa e circunstância, mas é muito importante quando a gente dá ouvidos a certas declarações de líderes de equipes, né? Isso quando a gente obviamente percebe que eles não estão querendo ganhar alguma coisa em cima de qualquer declaração. Em se tratando, claro, de Toto Wolff, de Christian Horner, de
até mesmo dos líderes que passaram pela Ferrari, seja o Binotto no passado ou agora mesmo o Frederic Vasseur, que não é dado a muitas declarações polêmicas, ele por si só não é um cara polêmico, né? Mas é importante, é muito sintomático quando a gente ouve declarações como as que a gente ouviu do Toto Wolff nos últimos dias, vamos dizer assim, até porque essas atualizações da Mercedes vêm desde o GP de Mônaco, que claro, como a gente bem sabe, é um GP que não diz muita coisa no que diz respeito a uma evolução do carro, principalmente porque não é um circuito que proporciona esse tipo de amostragem, né, já que não é um circuito que leva em que a gente pode levar em consideração o fator velocidade, as curvas, enfim, um circuito totalmente diferente, o que já se mostrou algo totalmente diferente na Espanha. Na Espanha, a gente viu, né, a olhos nus como a Mercedes evoluiu e acho que isso que aconteceu no Canadá foi uma continuação do que a gente já tinha visto na Espanha. Mas o Toto Wolff disse que é a primeira vez em um ano e meio, basicamente, que os dados que são colhidos, né, na fábrica, nos simuladores, estão se parecendo com os dados que eles conseguem colher em pista. Né? Então, a gente percebe o quanto esse carro da Mercedes evoluiu. Claro, não dá para dizer que, ai, nossa, chegaram na Red Bull. Não, nem perto disso. Eu acho que tá mais para embolou ali aquele grupo composto por Ferrari, Aston Martin e Mercedes, embolou mais ainda. A gente pode analisar a pontuação tanto em campeonato de construtores como também em campeonato de pilotos, o quão embolada a coisa ficou. Né? E eu acredito sim que a Mercedes pode vir a fazer com que esse novo conceito do carro, sem aquele side pod zero, possa fazer com que esse carro venha trazer mais e mais bons resultados. Vitória, não sei. Isso eu acho que é muito exercício de futurologia. Até porque no ano passado a gente também não podia prever que a Mercedes venceria qualquer prova. E acabou vencendo uma, né, que seja com o George Russell aqui no Brasil. Então, se o carro do ano passado nem de longe era algo que podia bater de frente com a Red Bull e conseguiu ainda assim uma vitória, tudo bem, depois do título já consumado pelo Verstappen, até mesmo construtores já consumado também, num dado momento do campeonato, mas de certa forma foi uma vitória contundente. O Russell venceu aqui no Brasil sendo rápido desde os treinos livres de sexta-feira. Então foi algo muito contundente, muito sólida aquela vitória da Mercedes. Então, significa que com essa evolução que eles trouxeram para esse carro, que eles vão conseguir bater frequentemente a Red Bull? Não, não acho nem que chegou próximo. Claro, isso pode acontecer gradativamente, conforme o campeonato vai avançando, mas eu acho que já é um alento, né? Principalmente para o pessoal da Mercedes e para os torcedores, né? Para quem torce aí pela Mercedes, pelo Hamilton, pelo Russell, eu acho que isso é animador. Então, eu acho que nas próximas corridas também, que são mais ou menos parecidas com o Grande Prêmio da Espanha, ou seja, Silverstone, a pista que vem a seguir aí no campeonato, Red Bull Ring, e outras aí, Suzuka, Brasil, são pistas que são um pouco mais tradicionais, são aquelas pistas onde a gente pode ver de forma bem clara o quão o carro vem evoluindo, né, no decorrer da temporada, então eu acho que nessas pistas a Mercedes tem como andar bem também. Legal, concordo 100%. E os vermelhinhos? Como é que A Ferrari. é a Bom, Ferrari, a Ferrari, aquela história, né? Acertaram a estratégia, né, nessa última corrida, tudo, mas exatamente, o quali deles exatamente. foi um absurdo de ridículo, né? Quando a gente fala de notícias, né, a gente fala sobre novidades, né, do inglês news, né, as novidades. E foi uma novidade, de fato, a Ferrari não ter errado nesse último GP aí no que diz respeito à estratégia. Muito pelo contrário, eles foram até bem, mandaram muito bem, né? Fazendo com que os dois carros que, tudo bem, um deles não se qualificou tão mal assim e foi punido sendo jogado lá para trás por ter atrapalhado um adversário na classificação,
mas mesmo assim os dois que largaram bem mais atrás do que normalmente deveria se largarem se tratando de Ferrari, eles conseguiram avançar, sim, também, muito por conta do desempenho, o carro se adaptou legal à pista durante todo o final de semana, mas também por conta da questão estratégia, né? Fizeram direitinho, não erraram no trabalho de boxe, os pilotos não cometeram erros. Então foi um final de semana que deveria se tornar o padrão da Ferrari, né? Claro, não pela questão posição de largada, em se tratando de Ferrari, de um carro que tem um bom desempenho, que de vez em quando tem aquelas oscilações em termos de desempenho, mas que normalmente apresenta um bom desempenho. Se a gente parar para pensar que não é um carro absolutamente desenhado do zero, né? Como por exemplo era o do ano passado. E aí o que houve nesse ano foi uma evolução do que aconteceu no ano passado. Então é um carro que teoricamente não era para estar andando tão, entre aspas, mal como andou na classificação nesse final de semana, ou até mesmo o que aconteceu no Grande Prêmio da Espanha, né, onde o Carlos Sainz, que inclusive largou em segundo, andou para trás durante toda a corrida, e o Leclerc, que já tinha feito um treino bizarro, não passando nem do Q1, né, não conseguiu evoluir muita coisa na corrida. Então, em se tratando de Ferrari, o GP do Canadá meio que trouxe aí também um certo alento para a torcida, que claro, não ficou satisfeita, nunca ninguém, uma equipe como a Ferrari não consegue, não pode se dar ao luxo de ficar insatisfeita com um quarto e um quinto lugar. Mas diante do que aconteceu no sábado, o que veio a acontecer no domingo, até que tornou as coisas um pouco mais amenas, vamos dizer assim. Então, a questão Ferrari é uma incógnita daqui para frente no que diz respeito ao de como como e se eles vão bater a Mercedes e talvez chegar ali no Aston Martin de repente, né? Ou somente no Alonso, quem sabe? Porque no Stroll, tudo bem, não é tão difícil assim. Mas se a gente levar em consideração o que é o campeonato da Ferrari, será que eles vão conseguir acompanhar essa evolução da Mercedes? Será que eles vão conseguir, de repente, chegar no Aston Martin, continuar fazendo com que esse meio ali, meio mais ou menos, né? Porque é composto ali por Ferrari, Mercedes e Aston Martin, não necessariamente nessa ordem, esse bolo, e a gente vê uma equipe que vem ganhando força também com o campeonato, só precisa ser um pouco mais constante, mais regular, que é a Alpine. A Alpine vem conseguindo resultados também muito interessantes, está crescendo na tabela de pontos, principalmente o Ocon. O Gasly ainda está tentando se achar, ainda está tentando pegar o ritmo da equipe, talvez se adaptar melhor ao, sei lá, esse novo ambiente dele, já que durante todo o tempo, desde que estreou na Fórmula 1, ficou embaixo das asas da Red Bull, né, com perdão do trocadilho, mas enfim, o Gasly está também tentando aí se recuperar um pouquinho, e o Ocon vem fazendo bonito, tanto que até conseguiu um pódio que era improvável se a gente olhasse aí antes da bronca que foi dada pelo presidente da companhia, aí, vamos dizer assim. Antes eles estavam tentando se achar e não conseguiam, estavam meio perdidos e tal, tomaram a bronca, parece que tomaram também um rumo, e agora parece que também o Ocon está mostrando bastante serviço, vamos dizer assim, no que diz respeito ao campeonato desse ano, que eu acho que se desenha bem interessante para a Alpine. Se eles também vão chegar na Ferrari, Mercedes e Aston Martin, eu acho que é algo difícil de dizer agora, é puro exercício de futurologia. Mas se a gente lembrar que os 8 primeiros vamos dizer assim, do campeonato são realmente o das principais equipes, ou seja, Red Bull, Aston Martin, Mercedes e Ferrari, sobram dois carros para pontuar no restante do final de semana, quando não há algum problema maior, como né, vem acontecendo aí com o Pérez, com o Leclerc, que vem ficando meio que pelo caminho aí nas corridas. Então sobram naturalmente aqueles lugares últimos para se pontuar, teoricamente deveriam ficar nas mãos de pilotos da Alpine, né, a não ser que alguma coisa muito drástica aconteça. Mas é uma equipe que vem sim mostrando uma evolução e talvez consiga aí, dependendo do andar da carruagem, de como as coisas vão se desenrolar para o restante da temporada, podem alcançar, se não em pontos, até mesmo em desempenho, os carros ali daquele bolo que eu mencionei agora, composto por Mercedes, Ferrari e Aston Martin. É isso aí, legal.
das outras equipes a gente fala no próximo vídeo. Vamos falar agora também da próxima corrida, né? Que é dia 2, certo? Dia 2 de julho. Isso, No, sem, exatamente. sem Exatamente. ser esse fim de semana, no próximo. No próximo. Isso. É, casa da Red Bull, expectativas aí também para o Pérez, né? Para ver se ele vai acompanhar o Verstappen ali. É óbvio que a Red Bull quer uma dobradinha em casa. Lembrando que o último vencedor foi o Leclerc. Ele, ele ganhou a corrida ano passado do Max Verstappen. E, e aí, qual a sua expectativa para essa pista aí? Praticamente é um famoso cartódromo gigante, né? Que eles falam. Exatamente. É uma pista que eu particularmente gosto muito. Primeiro por ser um cenário, eu tenho muito essa coisa com os cenários das corridas. E eu gosto muito mais dessa. Pode me chamar do que quiser, né? O cara que gosta só de coisa das antigas, que dá mais valor para o que é das antigas e tal. Mas sim, eu gosto desse tipo de cenário, né? Onde a Fórmula 1 corre ainda hoje. Existem alguns circuitos que ainda me agradam, né? Principalmente no que diz respeito à paisagem. É um detalhe bobo isso, mas eu adoro Spa. Bom, quem não gosta de Spa? Adoro o Grande Prêmio da Áustria também por ter cenários muito bonitos. Inclusive a gente até pode um dia abordar esse assunto com mais profundidade, mas enfim, o Grande Prêmio da Áustria me traz boas recordações sempre, né, por ser uma pista bonita, uma pista veloz, uma pista que para quem joga aí videogame, você é melhor do que eu, pode falar muito sobre isso, é uma pista que apesar de parecer simples, ela é bem desafiadora, ela é muito gostosa de andar assim, principalmente para quem joga, e é uma pista que possibilita disputas, né? Que é uma coisa que, claro, nós amantes do automobilismo ligamos a TV, o computador, sei lá, acessamos as plataformas para assistir corrida por conta das disputas. E esse é um circuito que proporciona bastante, né? São três pontos, pelo menos, e alguns ali mais incomuns, ali onde a galera resolve fazer alguma outra ultrapassagem, mas os três pontos mais comuns são, claro, a reta principal, né, a reta que vem a seguir, a reta principal, e a outra reta que vem logo em seguida. Então são três pontos ali que a gente já viu muita coisa acontecendo ali em termos de disputa, ultrapassagens, roda com roda. É, não tem tanta área de escape que permite assim os pilotos voltarem com tanta tranquilidade, né? Foi nesse circuito que, pela última vez, a gente viu um brasileiro fazendo uma pole position, que inclusive comemorou 9 anos agora, nessa semana, que foi com o Felipe Massa pela Williams, né? Inclusive, foi um dia em que eu estava assistindo, que foi a primeira vez que eu escutei uma narração de Fórmula 1 com o Sérgio Maurício, né? Naquela época, ainda, claro, pela Rede Legal. Globo. E enfim, bacana, é um circuito que eu particularmente adoro, claro, uma lembrança que eu obviamente não gosto, né, desse circuito foi o episódio do Hoje Não, Hoje Não, Hoje Sim, né, de 2002 com Barrichello e Schumacher, sendo que no ano anterior já havia tido uma troca de posição, mas de maneira alguma eu tenho uma má recordação disso e coloco apenas na conta do Barrichello, como faz a maioria dos brasileiros, né? É óbvio, o Barrichello fez parte daquele papel horroroso que todo mundo fez naquele dia, né? Não só ele, mas o próprio Schumacher, a cúpula da Ferrari, todo mundo. Mas aquilo não foi esporte, aquilo foi apenas um cumprimento de contrato e estava claro que, infelizmente, os envolvidos ali ficaram totalmente desconfortáveis perante uma torcida que vaiou, perante uma opinião pública que repudiou aquilo e eu, como amante do automobilismo, amante das disputas, como acabei de falar, que o circuito proporciona, fiquei em choque quando vi aquilo. É, Eu lembro. foi algo de repúdio, realmente é a palavra que me vem à mente quando eu lembro desse episódio é repúdio.
aquilo não foi esporte, assim como também não foi esporte Japão 91, quando o Senna, né, em cima da linha também deixou o Berger ganhar por um combinado que tinha sido feito entre os pilotos de Ron Dennis, não foi também esporte que aconteceu na Alemanha em 2010, e tantos outros episódios que a gente lamenta que tenha acontecido no esporte que a gente ama e que não foram esporte, né? Foram atitudes completamente pensando única e exclusivamente no jogo de equipe, talvez nos interesses, numa politicagem, e eu detesto isso. Mas, em contrapartida, em outros anos aí que a gente teve corridas aí, foram corridas sempre muito boas, e eu gosto particularmente muito desse circuito. Também gosto, achei um circuito muito rápido, são 3 zonas de DRS, uma em seguida da outra, então os carros ficam, principalmente nas primeiras voltas ali, os carros ficam muito colados uns nos outros ali, e curvas de freadas fortes e tração para sair delas muito forte também, então Sim, espero ver uma corrida bacana mesmo aí. exatamente. Então é isso. Você quer deixar mais algum recado aí, alguma observação? Sim, na verdade eu gostaria de dizer que apesar, né, da maioria do público, né, em geral, da Fórmula 1, não estar gostando especificamente desse campeonato pelo domínio, né, do Verstappen, que é nítido, né, e ele vai sim ser tricampeão, a não ser que alguma catástrofe aconteça, que eu acho muito pouco provável, principalmente do ponto de vista esportivo, né? Essa catástrofe seria o quê? Sei lá, com essa punição que a Red Bull tomou aí nos últimos meses por conta de ter extrapolado o teto de gastos, mas foi uma punição que, se bobear, não vai fazer nem cócegas para a Red Bull, tamanha a vantagem que eles têm a respeito da construção, da concepção do projeto desse carro. Uh, não olhem apenas por esse ângulo, gente, até porque a gente sabe que, de fato, é uma dominância quando ela se estende por um longo período, como já aconteceram tantas vezes nas últimas décadas, isso vem se mostrando algo muito flagrante, né? A gente viu dominâncias com Schumacher, a gente viu dominâncias com o Hamilton, com o Vettel, agora com o Max Verstappen, e em tantos outros anos, se com pilotos diferentes, com uma única equipe, como foi o caso da Williams, que ganhou os campeonatos de 92, 93, 96 e 97, né, tendo essa sequência quebrada pelos dois títulos do Schumacher em 94 e 95. Então dá para dizer que aquele era um período de dominância, mas que teve ali uma interrupção ali para dois campeonatos de um cara que veio de uma equipe com um entendimento também de um novo regulamento melhor, e por outras questões também, já que a Benetton em 94 correu com o motor Ford e em 95 correu com o motor Renault, que era o mesmo que equipava os carros da Williams. Então dá para botar também, de certa forma, o campeonato de 95 do Schumacher muito mais como incompetência da Williams barra Damon Hill e David Coulthard, né, que eram os pilotos na época, e claro, também a genialidade do Schumacher, enfim, outros aspectos aí que a gente pode também desenrolar num outro programa aí que aborde mais a Fórmula 1 de uma maneira histórica. Mas voltando aos dias de hoje, analisar a Fórmula 1 como um campeonato apenas horroroso só pelo fato de o Verstappen estar ganhando com mais frequência do que outros pilotos, seja ele Pérez ou Hamilton, que vale lembrar a última corrida que o Hamilton ganhou foi no Qatar em 2021. Né, de lá para cá, o Hamilton não venceu mais. O único que se aproximou ali foi o Leclerc no começo do ano passado, no sentido de ameaçar um pouco esse domínio do Verstappen, mas com o tempo foi ficando pelo caminho. O próprio Pérez foi um cara que no início do ano se colocou como uma ameaça, entre aspas, e vamos colocar muitas aspas nessa questão aí, porque realmente, por mais que a gente num dado momento a gente tenha se empolgado um pouco com aquelas 2 ou 3 vitórias do Pérez aí, então, se num dado momento a gente imaginou que o Pérez pudesse fazer frente, a gente sabia que cedo ou tarde essa retomada, vamos dizer assim, de um domínio do Max Verstappen iria acontecer, porque a gente chegou a citar isso em algum momento, em algum episódio que a gente gravou aí. Nos circuitos de rua, o Pérez, claro, sempre vai muito bem, a gente sabe do repertório do cara para
questão técnica em circuitos de rua, ele é um cara que cuida muito bem dos pneus, manja pra caramba de curvas de circuito de rua, é considerado o rei das ruas. Aliás, o Pérez já é um novo apelido que deram para ele depois de ter sido ministro da Defesa lá no final de 2021, né, com aquele monte de corridas em que ele se defendeu e muito bem do Hamilton. Basta lembrar do Brasil, da Turquia, da própria corrida de Abu Dhabi e tudo mais, e agora ele é o rei das ruas. Mas deixou meio que, perdeu esse trono, vamos dizer assim, para um cara como o Verstappen, que, como eu falei no início do vídeo, você mesmo citou isso, frisou muito bem, que aquela mudança, aquela virada de chave, foi justamente a partir do GP de Miami, onde as coisas se perderam para o Pérez e o Max, obviamente, se elevou diante disso. E aí, em Mônaco, na Espanha e no Canadá, o Pérez sequer passou para o Q3, como a Red Bull. Então, se tem muita gente que fala, mas o Verstappen está ganhando o campeonato com o pé nas costas por conta do carro. Sim, claro, não estou tirando, vamos dizer assim, a questão em cima do carro da Red Bull, que sim, é um carro dominante. Mas da mesma forma como a gente já viu em outros casos, como por exemplo o Bottas, como por exemplo o Berger, como por exemplo o próprio Felipe Massa, que ficaram devendo em termos de desempenho para os caras que eram os principais pilotos das suas respectivas equipes, né? E claro, dizer também que o carro da Red Bull é projetado única e exclusivamente para o Verstappen seria dar um tiro no pé, né? Como, por exemplo, a Aston Martin vem fazendo, que é colocar em detrimento a um piloto de fato competitivo bom, colocar o filho do dono, que a gente sabe que tem sim as suas limitações. Então, vir com essa de que a Red Bull cria um carro único e exclusivamente para o Verstappen é também dar um tiro no pé, porque existe o campeonato de construtores. Se o Pérez não performar porque o carro não é construído também um pouco em cima do estilo de pilotagem dele, eles estão mortos com relação à questão construtores. Sim, existe uma tendência do carro ser mais adaptável ao estilo de pilotagem do Verstappen, claro, mas não é uma questão de ser única e exclusivamente isso. Tem um pouco disso também, mas é claro que o Pérez, como piloto Red Bull, precisa performar melhor, porque senão essa chuva de críticas que ele está recebendo vão se mostrar cada vez mais merecidas, assim como aconteceram com Gasly e com Albon, quando foram companheiros do Max Verstappen e foram substituídos sem dó e nem piedade pelo Helmut Marko e pelo Christian Horner, que costumam fazer isso sem o menor pingo de remorso, nem piedade, nem dó, nem nada, até porque na Fórmula 1 não é instituição de caridade. O cara ou ele performa ou ele não performa. Da mesma Hum. forma que na imprensa italiana o Leclerc e o Sainz vêm sendo fritados a todo grande prêmio que eles cometem algum tipo de erro, na Red Bull não precisa de uma imprensa propriamente dita, até porque, né, a gente não está falando de uma paixão tão intensa como a que o torcedor da Ferrari sente pela equipe. Né, estamos falando da Red Bull, que inclusive boa parte da torcida nem gosta muito da Red Bull, né? Obviamente por conta, às vezes, das falas do Marco, às vezes por conta de uma postura meio diferentona do Horner, né? Essa dominância agora está fazendo com que essa antipatia pela Red Bull, eu acho isso até um pouco besta, mas essa antipatia pela Red Bull acaba sendo um pouco maior, né? Já vi corridas em que inclusive vaiaram o Verstappen no pódio por conta disso. Mas enfim, é coisa de torcida, faz parte do jogo, a gente entende isso. Mas não vamos olhar a Fórmula 1 apenas pelo prisma da dominância do Verstappen. A gente tem outros pontos aí muito interessantes para levar em consideração. Algumas equipes que a gente acabou não falando de forma mais aprofundada, a McLaren, que nesse final de semana do Canadá voltou a usar o esquema de cores que era o mesmo do início do ano, deixou de lado aquela pintura que foi utilizada em Mônaco e na Espanha e, enfim, não conseguiram bons resultados, não sei se coincidência, claro, óbvio que uma cor do carro não vai influenciar no resultado da equipe, né? Mas por coincidência não conseguiram resultados bons, sendo que em Mônaco tinha pontuado com os dois, na Espanha até que não tinha ido tão mal assim, mas enfim, voltou ao esquema, parece que voltou a ser a McLaren do começo do ano, ou seja, se arrastou. A Alfa Romeo conseguiu uma boa posição aí com o Bottas pontuando, né, depois de muito tempo, o Bottas inclusive por vezes andando atrás do Zhou Guanyu, e claro, eu não poderia deixar de destacar o impressionante Alex Albon que fez o que fez com a Williams, né? Um carro extremamente limitado.
é um carro que, para espanto geral, veio a ser erguido, né, por um guindaste lá, da mesma forma que aconteceram com os carros da Ferrari e da Red Bull em Mônaco, e a gente viu que o assoalho da Williams é praticamente uma tábua de passar roupa, ou seja, não tem um desviozinho, não tem nada ali que diga que, nossa, aquilo é algo que precisa ser estudado, assim, em termos de performance aerodinâmica, não. Da Williams não tem nada embaixo, chega a ser esquisito até você olhar para um assoalho daquele e falar, nossa, como é que, né, o cara consegue fazer um troço daqueles numa pista extremamente desafiadora como a de Montreal, e já tinha feito no ano passado algo parecido em Melbourne, na Austrália, quando foi parar na última volta e conseguiu ainda pontuar com o carro da Williams. Ou seja, o Albon é um bom piloto. Aí eu queria deixar uma dúvida. Será que um Alexander Albon num carro como o da Aston Martin, será que a Aston Martin estaria na posição que está hoje, tendo que penar suar sangue para ficar na frente de Mercedes e Ferrari no campeonato de construtores, né? Já que, enfim, ela só pontua com um cara só, que é o Fernando Alonso? O Stroll conquista pontos também, mas o normal do Stroll é chegar em oitavo, nono, sétimo e fica É, naquela lenga-lenga. eu acho o álbum muito mais piloto que o Stroll, né? Não dá nem Não, com certeza. Então é por isso pra que eu falo. comparar. Talvez acontecer com o álbum algo parecido com o que aconteceu com o Gasly, sair um pouco debaixo das asas Da Red da Bull, né? Red Bull, né? E ir procurar uma coisa melhor, porque assim, ele está na Williams hoje, mas ele ainda mantém o seu vínculo com a Red Bull. Aconteceu qualquer coisa com alguém da AlphaTauri, ou até pelo menos se prove ao contrário, ou mesmo da Red Bull, provavelmente eles recorreriam ao Alex Albon. Haveria essa troca, porque é possível que isso aconteça, né? E aí, obviamente, porque a Red Bull também não tem uma academia hoje de pilotos que a gente pode dizer assim, não, existe alguém ali na base gabaritado para substituir qualquer piloto do grupo da Red Bull caso aconteça alguma coisa. Não tenha, talvez o mais próximo disso que eu consigo enxergar assim, e olhe lá, é mais ou menos o exemplo do que eu citei ali na época que o Logan Sargent foi confirmado como piloto da Williams, que eu coloquei muito em dúvida, e essa dúvida está se provando até agora, né? Apesar do cara não cometer tantos erros, ele também não disse a que veio até agora, né? Mas Uhum. assim, o que mais ou menos se aproxima de um patamar de um piloto que a gente pode dizer assim, não, esse aí, se for para um carro de Fórmula 1, pelo menos não vai fazer tão feio. É o Ayumu Yuasa, que é um piloto japonês que vem, inclusive, andando muito bem na Fórmula 2, mas também andando muito bem na Fórmula 2 depois de tempos já na Fórmula 2, né? Então isso é uma Sim. coisa que sei lá, eu acho que a Red Bull hoje, se ela realmente tiver qualquer tipo de problema com qualquer piloto do seu grupo, ou seja, pilotos da Red Bull e da AlphaTauri, eu acho que ela está no mato sem cachorro, se não contar com o Albon. Se a Williams virar e falar, talvez, obviamente, deva ter alguma cláusula de contrato que permita que o Albon deixe a Williams para substituir alguém em caso de alguma emergência, em caso de força maior. Sim. Mas eu acho que na hora que a Red Bull perdeu o álbum, ela perde bastante ali, porque não tem ninguém na base. Ah, mas tem o Enzo Fittipaldi. O Enzo não está preparado ainda para um carro de Fórmula Não, 1. O nada. Enzo ainda não está preparado. Eu acho que ele ainda tem que. Provavelmente, acredito que, né, fatalmente, ele não vai ser campeão esse ano na Fórmula 2, porque está atrás na tabela. Ainda que parece que o caso do Enzo é um pouco mais, eu sei que eu estou me estendendo um pouco mais nesse assunto, mas parece que o caso do Enzo é mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Drogovic. Ele fez um primeiro ano numa equipe mais ou menos, aí ele foi para uma equipe de uma estrutura maior, fez assim muito pouco diante da expectativa, depois voltou para uma equipe menor e foi campeão. Com o Enzo está acontecendo mais ou menos algo parecido. Ele começou numa equipe que era uma das menores e mais inexpressivas do grid, fez um ano muito bom, né, não venceu corrida, mas fez um ano muito bom. Depois, esse ano está fazendo um campeonato muito meia-boca para uma equipe claramente maior em termos de estrutura, e não sei se vai continuar nessa equipe para o ano que vem, né? Tudo indica que não vai ser campeão, pode ser até que continue nessa equipe com o apoio da Red Bull, mas não sei não.
Eu que tinha essa expectativa de que de repente a gente podia ter 2 anos seguidos de campeões brasileiros na Fórmula 2, eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Entendi. É, é difícil a Red Bull subir alguém direto, assim, né? Eu acho mais fácil subir, jogar alguém da AlphaTauri para Red Bull e aí subir da F2 para AlphaTauri, né? Sim. Mas É que o também problema é a que hoje na. AlphaTauri também Desculpa até tá com te. essa a AlphaTauri tá com esse imbróglio, né? Se a Red Bull vai vender mesmo ou não e enfim, você pode Não, mudar muita coisa também. e fora que também, se a gente for parar para pensar, bom, vamos pegar alguém da AlphaTauri para substituir o Pérez, que seja. Quem? O Tsunoda? O Tsunoda é um piloto que, assim, apesar de já ter ganho Instável, uma né? boa quilometragem, é um cara muito Instável instável, é um demais. cara muito nervosinho, é um cara que psicologicamente ainda tem muito a evoluir dentro do meio do esporte, do âmbito do esporte. E o De Vries que tá devendo, né? Tá Ainda devendo. continua naquela que se hoje o Helmut Marko acordar com um humor meio de atravessado, como diriam os mais antigos, capaz que ele nem o ano não termine. E isso é Pois uma é. coisa que pode acontecer. Sim. Que falta faz o Latifi para esses pilotos que não entregam, né? Porque o Latifi ficava lá Pois é, batendo toda hora e fazendo cagada que esses pois é. caras nem ninguém O amigo do percebia, né, direito. entretenimento, né? Como diria o Vitor Exatamente. Lugero, é o inimigo da monotonia, né? O latifão da Exatamente. massa Que é um, acorda é um todo cara mundo, que. né? Exatamente. Eu não sei se você chegou a ver nessa semana, não sei se foi nessa semana ou foi. Eu acho que esse vídeo já tem algum tempo, mas tem aquele videozinho, aquele curta que mostra momentos da carreira do Senna desde o kart, que Uhum. colocaram a cara do Latifi no rosto do Senna. É um absurdo aquilo lá. Para mim é um crime em É 213 de onda, né? países hediondo. Mas, enfim, estamos falando do Gold Latifi. É isso. É isso, então. Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever, deixa o like, ativa o sininho e tamo junto até uma próxima. Valeu! Até mais.